Bem-vindos ao Giro 10 Minutos, o seu resumo diário das principais notícias. Eu sou a Priscila Fagundes e agora em menos de 10 minutos, vamos mantê-lo atualizado sobre os principais acontecimentos de hoje. Começamos o giro falando de Pelotas. O senador pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, do Republicanos, visitou a sede da Associação dos Municípios da Zona Sul em Pelotas na última sexta-feira. O senador recebeu um documento com as principais demandas da região e, entre elas, estão recursos para hospitais que atendem mais de 1 milhão de pessoas, verbas para as cidades afetadas pelas enchentes e apoio a um projeto da UFPEL na área da saúde. Mourão disse que tem 35 milhões de reais de emenda destinada à saúde e que vai dividir entre as cidades que mais precisam. Além disso, o senador também falou sobre o seu voto contra a reforma tributária e disse que faz oposição ao atual governo, mas que não faz oposição ao Brasil e que se o governo mandar uma medida que ele considere importante para o país, ele não vai votar contra por ser simplesmente da oposição. Falando ainda de notícia de Pelotas. Ontem à tarde, a 5ª Festa Municipal do Morango no Parque Morada do Sol, em Pelotas, teve uma movimentação intensa. Segundo os produtores, a adesão do público e o número de vendas alcançaram as expectativas no último dia de evento. Foram comercializados 200 quilos da fruta. Um dos setores que movimentou o setor econômico no município foi o da agricultura familiar. E entre as atrações estavam a fruta in natura, cucas, espetinhos de morango, doces e entre outras. O evento também contou com atrações culturais. Falando agora sobre educação. Mais de 20 mil estudantes de 10 cidades da zona sul do estado realizaram a segunda etapa do Enem desse ano. No segundo dia, eles responderam 90 questões de matemática e ciências naturais. Com bastante chuva, muitos alunos chegaram molhados no local de prova. O Exame Nacional do Ensino Médio teve quase 4 milhões de candidatos. Cerca de 150 mil pessoas estavam inscritas no Enem 2023 no estado do Rio Grande do Sul. Nas cidades da Zona Sul, tiveram fazendo a prova em Pelotas 10 mil estudantes. Em Rio Grande, cerca de 6.900. Em Canguçu, cerca de 800. E em São Lourenço do Sul, em média, 700 estudantes. Ainda na educação, o Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia sul-rio-grandense realizou na última semana uma capacitação gratuita de professores de ensino fundamental sobre educação empreendedora no Pelotas Parque Tecnológico. Essa atividade faz parte da 4ª edição do programa Jornada Empreendedora, Inovação, Ideias e Empreendedorismo, que visa estimular a criatividade e a cultura empreendedora entre alunos, profissionais e comunidade externa. E na cultura, o Instituto João Simões Lopes Neto realizou a 16ª edição do Prêmio 300 Onças, que reconhece a contribuição de pessoas, empresas ou entidades para a preservação e divulgação da memória e do legado literário do escritor pelotense. O prêmio, que leva o nome de um dos contos mais famosos de Simões, consiste em uma moeda dourada com a logomarca da Láurea. Os homenageados deste ano foram o empresário e ex-presidente do Instituto, Antônio Carlos Maza, os professores e pesquisadores Luiz Rúbera e Mário Osório Magalhães. E no estado, o período de inscrições para pré-matrículas ao ano letivo de 2024 na rede pública estadual de ensino começa hoje e segue até o dia 1º de dezembro. Interessados devem efetuar os procedimentos desta etapa diretamente no site da Secretaria Estadual da Educação, conforme cronograma divulgado pelo governo. Já a rematrícula é automática, no decorrer deste mês, para todos os estudantes que possuem matrícula ativa nas escolas. Isso inclui alunos de todas as etapas do ensino e que tenham, no mínimo, 75% da frequência do ensino regular. As designações dos estudantes para as escolas pretendidas vai ocorrer a partir do dia 29 de dezembro. Falando ainda sobre o estado, a Zona Sul do Rio Grande do Sul está perto de finalizar a semeadura do arroz para a safra 2023-2024. Segundo o Instituto Rio-Grandense do Arroz, até a última semana foram plantados 143 mil hectares, o que representa 95% da área prevista. Algumas áreas ainda estão alagadas e podem não ser semeadas. Os municípios mais adiantados são Santa Vitória do Palmar, Pelotas e Jaguarão.
E na área de empregos, o Rio Grande do Sul está com mais de 300 oportunidades de concursos públicos disponíveis. Entre as instituições destacadas, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim e a Universidade Federal do Pampa estão encerrando os prazos para inscrições nesta semana. Além dessas instituições, diversos outros concursos públicos no estado estão com inscrições abertas, abrangendo diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Além disso, as agências Cine disponibilizam 7.000 vagas de trabalho a partir de hoje. Falando ainda sobre trabalho, o trabalho intermitente, uma das modalidades criadas pela reforma trabalhista, cresceu 116% no Rio Grande do Sul nos primeiros 9 meses desse ano, em uma comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados do novo CAGED, o estado abriu 6.000 novas vagas desse regime, que permite a contratação por horas ou dias, conforme a demanda do empregador. A expansão do trabalho intermitente no estado contrasta com a desaceleração observada no país, que registrou um aumento de 37% nas contratações dessa modalidade no mesmo período. E no litoral norte do estado, ao menos 3 municípios registraram estragos em razão de temporais da madrugada do último domingo. Em Santo Antônio da Patrulha, aproximadamente 50 residências foram atingidas. Ainda houve o registro de destelhamento de casas, além de postes e árvores caídas, bloqueando rodovias. Uma residência foi destruída pela força dos ventos. Já em Arroio do Sal, o vendaval danificou 5 guaritas à beira-mar, assim como a garagem onde ficavam os ônibus escolares da cidade. A iluminação pública também foi atingida, e equipes da CE Equatorial se mobilizaram para reparar os estragos. Em Terra de Areia, moradores também relataram danos em residências após a passagem do vendaval. Falando agora sobre criminalidade, no último sábado, na BR-153 em Bagé, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem e apreendeu um ônibus totalmente carregado de produtos importados ilegalmente do Uruguai. Um motorista de 53 anos disse aos policiais que pegou umas mercadorias em Rivera, no Uruguai, e levaria elas para São Paulo. Na carga avaliada inicialmente em cerca de R$500 mil, haviam perfumes, tênis, matéria-prima para a fabricação de calçados, entre outros itens trazidos do exterior sem os devidos trâmites legais. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Judiciária pelo crime de descaminho. O ônibus e as mercadorias foram apreendidos. Voltando a falar do Enem, a ausência dos inscritos no segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio ficou em 32%, ou seja, 1 em cada 3 inscritos não compareceu aos locais de provas ontem. Ao todo, mais de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram na edição deste ano do Enem. A ausência no domingo foi a mesma do segundo dia da edição de 2022, quando 32% dos inscritos também faltaram. A média histórica de abstenção no Enem gira em torno de 1/3 dos inscritos, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Trazendo agora atualizações sobre o conflito no Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a situação dos brasileiros que deixaram a faixa de Gaza ontem está momentaneamente resolvida, mas que o conflito é gravíssimo e o presidente Lula vai continuar empenhado em sua solução. Vieira ainda disse que Lula pretende tratar sobre o tema no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Em outubro, o colegiado rejeitou um texto proposto pelo Brasil sobre a guerra entre Hamas e Israel por conta de um veto dos Estados Unidos. Isso é tudo para o Giro 10 Minutos de hoje. Obrigada por nos acompanhar, nos encontramos amanhã. Até lá!